Olá a todos, daremos agora início à nossa apresentação sobre a análise do filme História de Amor e Fúria. Olá, nós daremos início à análise do filme Uma História de Amor e Fúria, e nosso grupo é composto pelos discentes Yerlin Mello, Juliana Mello, Kathleen Santos, Pedro Miller e Sara Silva. Em relação à ficha técnica, o título original do filme é Uma História de Amor e Fúria, é um filme brasileiro do ano de 2013, se enquadra no gênero de filmes brasileiros, dramas brasileiros, e tem duração de 1 hora e 14 minutos. Direção e roteiro do filme são de Luiz Bolognese, produção de Luiz, Laís, Caio, Fabiano, Débora, Gabriel, música de Tejo Damasceno, Pupilo, Rica Mabes, direção de arte, Ana Caiado, montagem, Helena Maura, empresa produtora, Buriti Filmes e Gulani, produção executiva, Caio, Fabiano e Sônia, coprodução executiva, Marcos e Renata, produção, Buriti Filmes e Gulani, coprodução, Mondocane Filmes, Ligue Star Studios, Estúdio Luno e HBO Latin America Originals. Distribuição, Europa Filmes. Elenco, Celton Mello, Rodrigo Santoro, Camila Pitanga e Paulo Goulart. Em relação à sinopse, o filme abrange um período de 6 séculos e enfatiza 4 fases da nossa história, que servem de mote para o desenvolvimento da trama que envolve os protagonistas. O protagonista principal é um homem com quase 600 anos de idade, que acompanha a história do Brasil enquanto procura a ressurreição da sua amada Janaína. Ele enfrenta as batalhas entre Tupinambás e Tupiniquins, antes dos portugueses chegarem ao país, e passa pela Balaiada e o movimento de resistência contra a ditadura militar, antes de enfrentar a Guerra pela Água em 2096. Em relação à análise do filme, destacamos a análise descritiva, que fala sobre o personagem principal, com quase 600 anos, que acompanha a história do Brasil, e acontece a Guerra pela Água em 2096. Servem de mote para o desenvolvimento da trama que envolve os protagonistas. E a científica, que por intermédio de uma perspectiva teórico-metodológica do direito, como arte e exercícios filosóficos sobre possibilidades jurídicas de demandas sociais, o filme mostra um outro olhar, os fatos e acontecimentos que contribuíram e têm contribuído para a formação do passado, presente e futuro do povo brasileiro. O longa apresenta 4 episódios de momentos diferentes da história do Brasil, contadas a partir do ponto de vista dos subjugados. E por que a escolha desse filme? Bom, de todos os filmes brasileiros que representam os povos indígenas, esse foi um dos que mais representa o povo, pois nos mostra uma história que não é contada nas escolas e que, de certa forma, é esquecida, como a história da colonização do Rio de Janeiro, que acarreta consequências da não preservação das florestas, como os indígenas tanto nos alertam. No sentido sonoro e visual, temos uma trilha sonora original com músicas compostas especificamente para o filme que influenciam o humor, a tensão e a emoção das cenas. Também tem um efeito sonoro que inclui alguns sons ambientes, como os pássaros cantando, ruídos urbanos, sons de batalhas que ajudam a transportar o telespectador para diferentes cenários do filme. Além disso, a narração presente pode ser um elemento poderoso para guiar a audiência ao longo da narrativa. Assim como os sons, o silêncio pode ser usado de maneira poderosa. Pausas e momentos de silêncio estratégico pode criar tensão, enfatizando emoções e destacando momentos significativos na narrativa. O filme é conhecido por ser uma animação 2D e 3D com visual rico e com a autenticidade dos períodos destacados no filme. A trilha sonora é composta de músicas brasileiras que refletem emoção e encaixam no período histórico, como, por exemplo, O Mundo Mora Logo Ali, de Gilberto Gil. A paleta de cores possui algumas cores dominantes para cada época, como a colonização, conflitos e guerra, época atual e cenas de calmarias.
Na paleta de cores dividimos em 4 pontos. O primeiro, a colonização, que é comum observar tons mais quentes, como os tons terrosos e dourados, que transmite uma sensação de calor e riqueza da terra. O segundo, conflitos e guerras, são cores mais sombrias, como os tons de cinzas e marrom, transmitindo uma atmosfera mais tensa e séria. No terceiro, época atual, as cores podem ser mais vivas e diversificadas, refletindo a complexidade da sociedade moderna. No quarto e último, cenas de calmaria, as cores se tornam mais suaves e quentes, transmitindo uma sensação de tranquilidade e serenidade, como o azul, por exemplo. A história é contada pelo Imortal, um personagem imortal testemunha evento-chave na história do Brasil, desde a colonização até o futuro distópico. Sua perspectiva única guia a narrativa revelando os primeiros contatos com os indígenas e as transformações ao longo do século. A narrativa é contada não linear, conectando um momento-chave da história do Brasil. Ao explorar passado, presente e futuro, o filme destaca como escolhas em um momento histórico reverberam ao longo do tempo e moldaram a história. Essa abordagem oferece uma visão profunda das complexidades sociais, os desafios e as transformações, enquanto a imortalidade de Immortal serve como uma janela única para reflexões sobre os impactos duradouros das decisões humanas. No sentido ideológico, no geral, os personagens estão preocupados em cuidar da floresta, para garantir um futuro melhor, e também para que o povo indígena tenha sua cultura preservada e respeitada. Guerra da Água. Esse filme pode nos ensinar em relação à temática indígena, em que ele retrata o início do Brasil com os indígenas e o suposto fim da humanidade, por motivos que os indígenas sempre pontuaram se não cuidarmos da nossa natureza, que haverá uma guerra por água. Na saída de campo para o museu, um dos monitores que apresentaram o museu pra gente pontuou sobre isso, que futuramente vamos brigar por água, porque não estamos cuidando da nossa natureza e das nossas florestas. A cena principal que protagonizou o desenvolvimento da história é um momento crucial e marcante que define o destino do personagem central, Abeguar, um indígena corajoso com uma missão transcendental. Neste ponto crucial, a trama se aprofunda, misturando elementos da mitologia indígena e fantasia com a rica tapeçaria da história brasileira. Abeguar, empenhado em lutar contra a opressão personificada por Anhanguá, uma entidade indígena do mal, enfrenta uma batalha épica que transcende não apenas o espaço, mas também o tempo. Sua imortalidade, uma dádiva ou maldição adquirida durante essa jornada, simboliza a persistência da resistência em meio à adversidade. Esta cena revela não apenas a coragem singular de Abeguar, mas também a carga histórica que ela carrega em seus ombros, representando os povos indígenas e suas lutas ao longo do século. O ponto de virada, quando Abeguar é morto e se transforma em um pássaro adicional, uma camada poética à narrativa, essa metamorfose simboliza a transcendência, a continuidade da luta além da morte física e a busca por um renascimento em outro contexto histórico. Ao voar para outro momento da história brasileira, Abeguar parece ser guiado por um propósito maior, conectando passado e futuro em sua missão de justiça. Essa cena não apenas impulsiona a trama, mas também incorpora elementos simbólicos que enriquecem a narrativa, oferecendo uma visão única sobre a resistência indígena e sua presença atemporal na complexa tapeçaria da história do Brasil. Destarte que o filme revela uma experiência cinematográfica enriquecedora e provocativa que transcende as narrativas históricas convencionais. Ao destacar temas atuais como a Guerra da Água, o filme proporciona uma reflexão profunda sobre as questões subjacentes e frequentemente negligenciadas na história do Brasil. A analogia entre os eventos de guerra da água, retratando no filme, e as situações contemporâneas ressaltadas a temporalidade dos desafios enfrentados pelos povos oprimidos, a película serve como um eco dos alertas emitidos pelos povos indígenas ao longo do tempo, destacando a sabedoria ancestral que muitas vezes é desconsiderada em meio à narrativa histórica tradicionais. Além disso, a conclusão sugere que o filme oferece uma perspectiva alternativa e mais autêntica em comparação com as narrativas estereotipadas ensinadas nas escolas, proporcionando uma oportunidade única de desconstruir preconceitos e ampliar a compreensão sobre a riqueza e complexidade da história brasileira.
especialmente no que diz respeito aos povos indígenas e suas lutas. Em resumo, o filme emerge como uma peça cinematográfica que não apenas entreteve, mas também provocou uma análise crítica sobre a história do Brasil, incitando uma necessária reavaliação nas narrativas convencionais e uma apreciação mais profunda das perspectivas marginalizadas que moldaram o país.